Agora sim, segundo ano do ensino médio, História. Como eu falei, eu havia postado de Filosofia e agora sim o de História. O, primeiramente, estamos falando do período de independência do Brasil, da formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir de 1822. Então nós vimos todo o movimento que levou à nossa independência, ao 7 de setembro de 1822. E na semana 3 nós falamos da Constituição, da primeira Constituição brasileira de 1824, que estabelecia alguns princípios do republicanismo, a separação dos poderes, o voto, mas um voto censitário, um voto exclusivo, um voto restrito, não nenhuma menção à questão da escravidão, nenhuma proposta mais profunda de reformas estruturais na mudança da questão social brasileira e outras questões que permeiam essa Constituição de 1824 tem a ver com a centralização maior no Rio de Janeiro e um menor poder para as províncias desta nova nação, o Império Brasileiro. Ou seja, centralizar ou descentralizar é uma questão que vai permear os debates políticos do Brasil durante todo o século XIX. Na verdade, todos os grandes países, todas as nações que têm uma extensão muito grande, elas historicamente vão viver essa questão de o que é melhor, centralizar o poder em uma capital, em uma regional, ou dividir esse poder com o restante dos poderes locais, dos poderes regionais. Então no Brasil, vejam bem, a opção pela monarquia, como nós vimos, era uma opção conservadora. Conservadora com o discurso de manter a unidade territorial da América Portuguesa e o medo de revoltas de escravos, que revoltas de escravos pudessem levar a uma guerra civil ou uma separação dos territórios. Então, a nossa independência foi um processo conservador. Obviamente que aconteceram mudanças, mas a base social brasileira, que era a base econômica e social, que era a escravidão e a propriedade de terras, não foi modificada. Os poderes locais vão, a partir do momento dessa independência e da Constituição de 1824, dialogar com esse poder central. E esse poder central era o Rio de Janeiro. Então toda vez que a gente fala o Rio de Janeiro, como se fosse uma pessoa, é no sentido de poder. Dialogar, negociar com o Rio de Janeiro é negociar com o poder central deste Império Brasileiro. E quando falamos em Rio de Janeiro, falamos também na pessoa que encarna esse poder, que era o nosso Dom Pedro I. Então Dom Pedro I ele é a chave de entendimento dessa política do chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. Nesse período, a nossa Constituição, escrita e aprovada em 1824, ao conflito na Cisplatina, o Uruguai, que se separa em 1828 definitivamente do Império do Brasil, e
O Dom Pedro ele vai ser uma figura com uma grande aceitação popular e uma resistência maior entre as elites de certas províncias, não não era muito afeito a essas algumas ideias muito republicanas ou muito mais modernas, então ele vai ser acusado muitas vezes de autoritarismo, de ser alguém autoritário, de ser alguém centralizador, e essa postura do Dom Pedro se traduzia no chamado poder moderador da Constituição de 1824. Na prática, o poder moderador de Dom Pedro I dava a ele um poder absoluto, um poder absoluto com uma fachada de legalidade. Ele podia interferir nos outros poderes, ele poderia destituir, tirar dos cargos aqueles que haviam sido nomeados ou eleitos para aqueles cargos. Então, na prática, ele não abandonou o absolutismo, não saiu dele essa postura autoritária, essa postura de acima da própria Constituição. Então, isso explica em boa parte também esse desgaste da figura do Dom Pedro, essa abdicação que vai ocorrer, né? Então, um monarca, um rei, um imperador, ele não é empichado, né? Não há um impeachment, um impedimento legal dele nos termos da República. Ele abdica, ou ele é destronado quando ele é tirado à força, ou se for da vontade dele, ele abdica do trono, ele abre mão do trono. E isso acontece em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono e esse poder passa para quem? Para o filho, o Pedrinho, Dom Pedro II. O Pedrinho tinha 5 anos. Não era possível, dentro da lei, Dom Pedro, o Pedrinho, o segundo, assumir o poder em 1831. E aí se inicia o período chamado regência, ou período regencial, quando um grupo de regentes tomam conta, né, do poder. Primeiro uma regência una, um só, depois a chamada regência trina, 3 regentes que vão coordenar a política a partir do Rio de Janeiro, enquanto o monarca, o Pedrinho, é menor de idade. A regência. E aí nós temos um outro problema conceitual e real. O vazio de poder. Né? O vazio de poder deixado pelo Dom Pedro I. Obviamente que uma criança de 5 anos, como era o caso de Pedro II, né? Pedro de Alcântara, o segundo, ele não vai ter condição, até mesmo, né? Uma criança. Então esse período da regência vai ser um período de muitas revoltas e instabilidade, porque aquele poder que havia sido construído até então, de 1822 a 1831, havia se centralizado no Rio de Janeiro, abria-se aí uma perspectiva de contestação desse poder, ou na ausência dessa força autoritária, centralizadora do Dom Pedro I, foi um período de espaços vazios que vão ser ocupados por elites regionais e populações insatisfeitas com essa política centralizadora no Rio de Janeiro, ou a situação de pobreza nas suas províncias. E aí que nós vamos ver uma série de revoltas, as chamadas revoltas regenciais. Então, esse momento é o momento em que ideias republicanas ou ideias diferentes daquela ideia da monarquia centralizadora no Rio de Janeiro ganham poder, ganham força, ganham fôlego, afloram. E isso vai acontecer nessas revoltas, vai se traduzir, portanto, esses sentimentos e essas ideias. Quais foram essas revoltas? Então nós vamos ter a revolta dos malês, os escravos islamizados. Era uma população de escravos uma grande população de escravos que chegou à Bahia, que veio das regiões do Mali,
da Gâmbia, do Senegal, e aquelas populações eram islamizadas, elas tinham relações históricas com a religião islâmica. O que isso os tornava diferentes? Eles eram alfabetizados, então eles tinham um esclarecimento e eles tinham registros há escritos, há correspondência entre esses grupos. Então essa revolta dos malês foi uma revolta que mobilizou 700, 800 escravos na Bahia em 1835, e essa revolta dos malês trouxe muito fortemente um sentimento do chamado haitianismo, o medo de uma grande revolta de escravos pudesse iniciar e se espalhar por todo o território. Então as elites tinham um receio muito grande desse movimento chamado haitianismo. Haitianismo porque a primeira grande revolta, né, de escravos com sucesso realmente na América aconteceu entre 1791 e 1804 no Haiti, que era então província francesa, e esses escravos conseguiram acabar com a escravidão e proclamar a independência do Haiti, ou seja, é um feito extraordinário. Depois o Haiti foi severamente punido, e isso explica em boa parte porque hoje é o país mais pobre das Américas. Em todo caso, aqui no Brasil, esse medo desse haitianismo, dessa grande revolta de escravos, se traduzia nesse movimento, a chamada Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador. O outro movimento foi a cabanagem, no Pará, também em 1835. Os cabanos eram aquela população ribeirinha que vivia nos arredores de Belém e seguindo aqueles grandes rios da Amazônia. E essa população era uma população muito empobrecida. Durante muito tempo, na verdade, no Brasil colonial, existiam dois estados, não apenas um estado português, digamos. Havia também a província, né, do Grão-Pará, o estado do administração portuguesa do Maranhão e Grão-Pará, mais ao norte, e essa população historicamente totalmente excluída e totalmente explorada por essa ocupação e administração portuguesa. Então, essa província muito distante do Rio de Janeiro, ali se inicia o movimento dos cabanos, que era essa população ribeirinha, que vai aumentando, chega a uma proporção, a mobilização imensa, e essa revolta chamada cabanagem foi a que teve o maior número de mortos, de 30 a 40 mil mortos. Para vocês terem uma ideia que um período, a regência é um período extremamente violento da história do Brasil, e os cabanos, a cabanagem, o movimento popular, foi exemplarmente punida pelas forças imperiais brasileiras. Em 1835 e 1836 é o início também da Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, um movimento de separação, não inicialmente, mas que depois acontece, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, a chamada República Juliana em Santa Catarina, e a República Rio-Grandense, ou Sul-Rio-Grandense, e esse movimento foi um movimento de elites insatisfeitas com a questão dos impostos, com a questão do não auxílio do Império em questões territoriais. Vale lembrar ali a posição geográfica do Rio Grande do Sul, faz a fronteira com a Cisplatina, o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, e vira e mexe existiam problemas territoriais, problemas envolvendo colonos naquela área. Não havia nenhum suporte militar mais efetivo do Império do Brasil, e por outro lado havia uma cobrança de impostos e uma ingerência muito grande nessa província. E ali no Rio Grande do Sul é um lugar que vai ser um foco das ideias republicanas. Então, baseado nessas ideias, nessa influência do republicanismo e do federalismo, aquela maior autonomia das províncias em relação ao centro, o chamado federalismo, ali no Rio Grande do Sul vai acontecer esse movimento que vai ser o mais duradouro, cerca de 10 anos, essa chamada guerra civil, é uma guerra civil, mas um movimento de elites.
Então, o tratamento dado a esses revoltosos, a esses rebeldes gaúchos, foi diferente. Não houve, houve, claro, aconteceram batalhas, aconteceram, mas no final desse movimento, essa província consegue maior autonomia, consegue abrir uma negociação maior com o Império do Brasil, sem deixar de fazer parte desse império. A identidade gaúcha é muito construída a partir desse movimento da chamada farroupilha. Então hoje vira e mexe, você vai ver uns ressuscitando esse movimento, dizendo da independência, o Sul é meu país, tem o movimento o Sul é meu país, e essa ideia de uma república separada do Brasil, ali naquela faixa Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente. Né? A Sabinada, 1837, na Bahia, que foi um movimento mais de classe média, profissionais liberais, médicos, advogados, professores ali, que exigiam eles tinham ideias republicanas mais radicais e queriam a criação de uma república na Bahia, separar, obviamente, a Bahia do Brasil. Então, eles, imbuídos dessas ideias mais radicais, queriam a adoção de ideias republicanas, de uma criação de uma república, mas ali naquela área, na região da província da Bahia. Apesar de ser um movimento curto, 1837, 38, quase 2.000 pessoas foram mortas, morreram nesse conflito. Então, houve uma adesão significativa a essas ideias naquele momento. E a Balaiada, no Maranhão, 1838, o movimento chamado a Santa Causa da Liberdade. Essas ideias, talvez as ideias mais puras do ideal do iluminismo nesse movimento do Maranhão. A Balaiada ela exigia o fim da escravidão, exigia essa maior liberdade econômica, então tinha todas essas ideias iluministas ali, mas não progrediu muito, não ganhou peso a ponto de oferecer maior resistência às forças imperiais. De todo modo, foi um movimento significativo de que essas ideias também estavam ali em todas essas províncias de antiga ocupação, o Pará, o Maranhão e a Bahia. Essa revolta também ficou conhecida como Revolta dos Bentivis, e um ponto interessante é a oposição mais local, digamos. Então você tinha ali proprietários de terra muito tradicionais, donos de escravos, e os balaios. Os balaios seriam o povo, a população em geral, que envolvia artesãos, desde os escravos até artesãos, uma população que vivia mais na periferia desse sistema há muito tempo, que se revoltou contra a condição de miséria e tal. Foi uma revolta, essa balaiada do Maranhão, mais que houve a participação de tropas imperiais, mas não em grande efetivo. Então ela foi uma revolta que se explica muito pela questão local também, porque essas autoridades constituídas, que eram famílias que já vinham desde a época do Brasil Colônia, reforçaram mais ainda a sua autoridade sobre essa população, e essa população se revoltou, e esses balaios, né, essa população principalmente tinha muita participação de artesãos, e aí a ideia do balaio, ela durou 2 anos e 2 a 3 anos, mas era contra as más condições de vida, a miséria e a opressão, né? A opressão desses grupos poderosos, donos de terra e escravos. Então nós vimos esse cenário todo aí dessas revoltas da regência, do período da regência. Diante disso, além do envio de tropas, além da mobilização militar do Rio de Janeiro, do Império, do centro do Império, o que mais esse centro do Império fez? Não bastava apenas medidas militares. Havia também uma necessidade política de ocupação desse poder. Portanto, um movimento chamado de regresso, esse movimento chamado regresso, ele visava antecipar a subida ao trono do Dom Pedro II,
e com isso tentar restaurar ou manter, digamos, né, não restaurar, mas criar uma ordem que fosse mais segura, criar um mecanismo político na figura do imperador, novamente, ou seja, aquilo que a gente falou no início do vídeo, da centralização do poder no Rio de Janeiro, tinha que ter um rosto, e na regência não tinha esse rosto, então isso ficou muito solto, digamos. E na questão política, o regresso, a antecipação, o chamado golpe da maioridade. É um golpe. Toda vez que você quebra a ordem legal, você quebra a lei para mudar a lei, você tira um poder constituído legalmente, é um golpe. Então, a lei previa, né, que ele deveria entrar na maioridade para assumir, mas aí isso é antecipado e com 15 anos de idade, Dom Pedro II se torna o nosso imperador, o imperador Dom Pedro II, e 1840, portanto, é o início do chamado Segundo Reinado. Ele vai reinar de 1840 até 1889, quando há o outro golpe, aí um golpe militar, que a proclamação da República Brasileira foi um golpe militar, começa nos quartéis, depois nós veremos mais esse assunto, e com esse segundo reinado nós temos vários elementos, foi um período é muito difícil você afirmar que é um período de relativa paz. Na apostila fala que é um período de paz. É muito complicado você afirmar isso, porque nós tivemos nesse meio do caminho a Guerra do Paraguai. E nós tivemos aí vários assuntos importantes em relação à escravidão. Então, é um período de relativa paz no sentido da estabilidade, pode ser. Principalmente se comparado a outra nação que também se comparava ao Brasil no sentido da extensão territorial e no sentido do uso ainda de mão de obra escrava, que eram os Estados Unidos, que os Estados Unidos viveram uma guerra civil de 5 anos, do norte contra o sul, por causa da situação de escravidão e o modelo econômico escravista, e no Brasil o Império foi liberando de conta-gotas os escravos. Nós vamos ver uma série de leis que vão abolindo a escravidão, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, mas o fato é que nesse meio do caminho, além da questão da escravidão em si, dos debates sobre acabar ou não com a escravidão, nós vamos ter também o conflito da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai trazer uma modificação muito grande no endividamento do Estado brasileiro, mas também um período de início da nossa industrialização. A economia do café começa a ganhar também durante o Segundo Reinado, principalmente a partir de 1870, uma força muito grande. São Paulo começa a passar o Rio de Janeiro em importância econômica, mais no final ali 1880, 1885, São Paulo começa a se tornar um grande polo de atração econômica, muito graças à economia do café. E aí nós vamos ter a formação das duas grandes metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo, a partir já do finalzinho desse período do Segundo Reinado. E a partir da década de 1870, com a fundação do Partido Republicano Paulista, as ideias republicanas vão tomar cada vez mais forma, e esse império, muito baseado na tradição da escravidão, vai perdendo força por várias questões, questões econômicas, questões políticas, que é o avanço dessas ideias republicanas, questões religiosas também, a indisposição muitas vezes entre o Império e a Igreja Católica, questões culturais, a modernização do país, o crescimento, o surgimento de um novo grupo, que a gente pode chamar aí um grupo empresarial, um grupo burguês, que não mais via apoio ou sentido naquela aristocracia, naqueles donos de terra ligados ao Império do Brasil, ligados à nossa monarquia. Então uma série de fatores vai minando essa legitimidade, esse poder da monarquia, e as Forças Armadas que lutam lá na Guerra do Paraguai e voltam com essas ideias republicanas ainda mais fortes, é que vão levar à frente o processo de proclamação da República. Então não à toa a nossa República ela foi algo que
vem com os soldados após a Guerra do Paraguai, ganha maturidade nos quartéis, e isso explica em boa parte porque foi um golpe militar. O nosso glorioso Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, né, um militar, ele destitui Dom Pedro e proclama a República, sendo ele eleito indiretamente como o primeiro presidente do Brasil. Mas isso nós veremos mais na sequência. Uma análise rápida das nossas atividades, aí nessa pergunta 1, né? Por que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Anarquia significa ausência de governo, ausência de ordem. Por isso que quando você faz bagunça em casa é uma anarquia. Então, por que a regência revelou-se um período turbulento e anárquico? Houve um vazio de poder, houve um esvaziamento do poder central quando Dom Pedro I sai, abdica em 1831. Então há um vazio de poder, e esse vazio de poder vai ser preenchido por outros poderes, e nesse caso os poderes locais, e boa parte da população das províncias revoltadas com a situação de miséria, com a situação de exploração, de opressão. E aí entram desde os escravos até trabalhadores, artesãos e pequenos, né, trabalhadores ou pequenos comerciantes também, insatisfeitos com a situação do Brasil Império. No ponto 2, a regência foi um ensaio republicano, porque estas ideias republicanas, não apenas separação de poderes, né, mas uma ideia da cidadania, todos são cidadãos iguais perante a lei, o fim da escravidão, não é? Então, você pode ver também que a república ela é uma forma de governo mais modernizadora, mas ela convive também com outros problemas. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, em 1776, houve a proclamação da República Americana. A escravidão não acabou por lá, né? Mas, de todo modo, a República trazia ideias de alguma mudança maior na ordem social, política e social. Então, principalmente no caso das elites em cada província, o grande desejo dessas elites de províncias era mais federalismo. Federalismo é uma ideia que está dentro da ideia da república, que é mais poder para as autoridades locais e menos interferência central nessa política local ou provincial. Então, na verdade, quando fala, né, a afirmação da regência é um ensaio republicano, foi porque essas ideias republicanas ganharam muita força durante esse período da chamada regência. No ponto 3, exatamente isso, o regresso. O regresso, o retorno, digamos, o retorno do rei. O retorno do rei, não o mesmo rei, mas a figura do rei. E aí, no caso, Dom Pedro II, ao ser colocado no trono em 1840, ele incorpora esse ideal novamente da centralização. Então, quando se fala em política, e a gente tem que imaginar nesse período a força que tinha essa figura do imperador e a figura de uma figura central ali no Rio de Janeiro, com todo o passado, com todo o histórico de colonização portuguesa que nós tivemos, essa solução pelo regresso, ela, digamos assim, acalma ou diminui o campo de ação dessas elites locais e provinciais e estabiliza novamente o poder, tendo o Rio de Janeiro como o nosso centro pensante deste império, né? Então, por isso, o regresso é essa solução encontrada para acabar de vez com essa instabilidade nas diversas províncias do império. E vale lembrar, agora na pergunta 4, que desde 1822, com a formação dessa nova nação brasileira, havia uma série de problemas de investimentos, de valorização, de repasse, de verbas. Isso é uma coisa que existe desde sempre. Então, muitas vezes, o que acontecia é que a Marinha, ela era uma espécie, aliás, até hoje, ela é uma espécie de uma instituição mais aristocrática. A Marinha era muito ligada ao passado colonial português e boa parte da elite militar era a elite militar da Marinha. Então a Marinha ela traduz
uma certa nobreza, uma certa aristocracia, na sua própria vestimenta, nos seus modos e etc. O exército era algo mais povão. O exército era uma coisa mais popular e durante o Brasil Império não foi diferente, houve essa continuidade. Então muitas vezes esse exército era desprestigiado, os soldados eram considerados de menor importância, ou o soldo não era igual ao soldo, os soldos recebidos por patentes semelhantes na Marinha. Então, com a Guerra do Paraguai e com a atuação decisiva da Marinha, mas também do Exército, muitos desses soldados de camadas mais pobres retornaram com essas ideias de mudança, e essas ideias de mudança eram ideias republicanas. Portanto, a Guerra do Paraguai ela marca uma mudança muito grande na visão que os soldados do Exército tinham sobre si mesmos e da sua importância enquanto instituição nacional. Portanto, isso explica em boa parte, né, a atuação decisiva do Exército na Guerra do Paraguai muda a forma como o Exército entendia a si mesmo dentro dessa nossa ordem no século XIX. E aí o número 5, nessa sequência também, a mudança de percepção das Forças Armadas é um dos motivos. As Forças Armadas não se sentiam, principalmente o Exército, não se sentia mais representado por essas instituições do Império. As relações econômicas, as relações políticas com o fim da escravidão. A escravidão acaba em 1888 oficialmente com a Lei Áurea, e os grandes senhores de escravos também, que se baseavam justamente nessa escravidão, não veem mais representação do seu poder nas instituições do Império. Então eles também vão deixando de apoiar essas instituições imperiais. O surgimento de classes urbanas que não eram mais ligados àquele passado colonial português e nem à monarquia, novos grupos que vão surgir, o crescimento das cidades, tudo isso explica, né, o processo de modernização do Brasil e o esvaziamento da legitimidade da monarquia, e tudo isso vai se traduzindo num peso maior das ideias republicanas até chegar em 1889 o Exército resolve tomar para si essa ação de acabar com a monarquia e instituir uma república, um governo do povo. Mas qual povo é esse, né? Aí nós vamos ver também mais à frente. A atividade 1 da ilustração é engraçada porque mostra o Dom Pedro II sentado no trono, mas ainda criança, sendo observado pelos 3 regentes. E esses regentes eram aquelas autoridades encarregadas de tocar a política do Império antes, até a maioridade dessa criança. Então eles estão ali observando, tomando conta do pequeno Pedro, enquanto ele ainda não pode assumir o trono. E assumir o trono, né, era assumir essa condução política do Império do Brasil. E a atividade 2 é uma ilustração das muitas ilustrações do Jean-Baptiste Debré. Procure no Google, ele é um cara sensacional que o Debré retrata principalmente esse cotidiano da escravidão, das relações entre grupos sociais do Brasil do século XIX. E essa ilustração, particularmente do Debré, né, ela mostra ali um senhor sendo carregado, não chega a ser uma liteira era, né, aquela casinha onde a autoridade era carregada por servos ou escravos, né? Então ele é carregado ali numa rede e os escravos carregando esse senhor branco, dá para você perceber aquele chapéu típico do senhor de escravos, de um fazendeiro. E o número 2 pede para fazer essa análise crítica. E isso é a escravidão. Ou seja, o Brasil entra no século XIX ainda sendo um país escravocrata, sendo um país com amplas parcelas da população, e em muitas regiões a maioria da população como escravos. E ao longo do século XIX, esse debate ele vai ganhar maior peso a partir de 1850, 1860, com uma série de leis que vão a conta-gotas libertando escravos, mas, por exemplo, a lei dos sexagenários, aqueles que têm mais de 60 anos, porque escravo chegava a 60 anos de idade.
É difícil, né? Em outras palavras, não era liberto, ele morria antes de ser liberto. Né? Mas uma série de leis, depois a lei do ventre livre, né? A partir de tal data, 1870, 1871, quem nasceu é livre, mas, ou seja, uma série de leis que vão libertando aos poucos. E a justificativa de libertar aos poucos era evitar uma guerra civil, ou evitar uma grande rebelião de escravos, ou seja, vamos, né, de pouquinho em pouquinho evitar o que aconteceu nos Estados Unidos da América, uma guerra civil. É claro que há críticas sobre essa versão, sobre essas visões. De todo modo, é isso que vai acontecendo, uma libertação de pouco a pouco. Mas o Brasil, para todos os efeitos, foi o último país do mundo ocidental a libertar os escravos. A Mauritânia foi o último, mas para efeito de país, no sentido, né, de um peso histórico imenso, nós fomos o último país ocidental a libertar os escravos, em 1888. E é claro que isso vai ter um peso enorme na nossa história. Então, quando nós falamos hoje de uma série de debates, você pode concordar ou não concordar, por exemplo, política de cotas, cotas raciais, afirmação racial, né? Mas tudo isso só existe porque, se nós olharmos ao longo da nossa história, a maior parte da nossa história foi uma história de escravidão, de violência, de brutalidade, e sobra para nós esse fato, essa vergonha de ter sido o último país do hemisfério ocidental a acabar com a escravidão. Né? Então, essa questão 2 ela é para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Certo? Então, acho que mandem dúvidas e estamos aí totalmente à disposição para esclarecer, ajudar, indicar, recomendar leitura, sugerir. E é isso. Então, boas leituras, bons estudos e até a próxima. Na próxima, se eu postar errado, igual eu fiz com filosofia, eu aviso bem antes, viu? Obrigada, Laura. Laura Galvão, segundo ano C. Eu tinha percebido, mas depois você me deu o toque, eu acelerei aqui, tá? E é assim mesmo. Então tá bom. Boas leituras aí, bons estudos pra vocês, gente. Tchau, tchau.